nossas Bíblias em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Você está com a tua Bíblia aí? Acompanhe sobre o nascimento. Tanto nós estamos comemorando, não é dia 25 de dezembro, mas ele nasceu, é fato. Fato que esse nascimento foi gerado na eternidade, planejado na eternidade. Na plenitude dos tempos, nasceu. Mateus capítulo 2 vai dizer assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, do tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. Guarda esse versículo 3 aqui. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. E ouvindo-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 9. E tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegada se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Repita comigo: por outro caminho. Por outro caminho. Nós estamos vendo aqui na plenitude do tempo o nascimento da maior metanoia que o mundo já experimentou. Jesus é a grande metanoia do mundo, é a grande mudança, esperança dos cativos, dos doentes, dos enfermos, daqueles que não têm direção. E é interessante que toda a Bíblia vai apontar para ele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus foi planejado na eternidade. Acompanha a história do homem. Tudo foi pronto para que ele viesse. A língua, o grego, o estabelecimento de uma língua em todo o mundo, do conhecimento do grego, o estabelecimento de um governo, Roma, que até então dominava muitos outros lugares, outros impérios também. Tudo foi preparado para a vinda do nosso Salvador. O Antigo Testamento vai apontar para ele o sangue nos umbrais do Cordeiro, a primeira Páscoa, o tabernáculo, a simbologia do tabernáculo, a coroa da mesa. Tudo isso aponta para Cristo, para a sua vida. Quando os magos, e a Bíblia não diz que são 3,
A tradição que coloca como 3, e a gente já vai embarcando aí na tradição, fala os magos, astrônomos, cientistas. Alguns vão dizer que prosélitos. Daniel vai levar a cultura do povo de Deus para a Babilônia, conhecedores da palavra de alguma forma. Eles saem de muito longe, guiados pelos sinais, pela estrela. E não está na Bíblia falando era qualquer estrela, era a estrela. Ele vem guiado por esse sinal, um sinal natural, mas sinal de Deus, guiando eles até chegar aqui em Belém da Judéia. Chegando lá, Herodes, e o versículo 3 vai tirar um pouco do contexto, mas vai dizer: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. E quando nós olhamos o versículo 3 por si só, nós não vamos entender. Mas quando olhamos e estudamos um pouco sobre a vida de Herodes, a Bíblia vai pelo menos relatar os 4 Herodes. Pelo menos 4. E esse aqui era Herodes o Grande, empreendedor. O Herodes que vai melhorar muito o templo para impressionar tanto Roma quanto os judeus. Edomita, descendente de Esaú, primo distante dos judeus, levantado pelo Senado romano, intitulado Rei dos Judeus, um genocida, um homem que casou pelo menos 10 vezes, e a mulher preferida ele mata, porque é chamado por César para Roma e tem medo de perder o poder para a mulher. Coloca os filhos para estudar em Roma, e a sua irmã vai falar para ele assim: eu estou preparado para tomar o teu lugar, quando estrangular os 2 filhos, a ponto de César falar que é melhor ser filho de um porco do que de Herodes, um genocida. E quando ele ouve que o rei tinha nascido, o homem doente por poder, e todo aquele povo fica também tenso, porque quando alguém doente governa, o povo anda tenso. E aí começamos a entender no versículo 3, ele vai chamar de forma secreta os magos, aqueles homens que vieram do Oriente guiados pela estrela, entendendo que eram os sinais. Ele vai falar para eles assim: olha, quando ele nascer, fale para mim que eu quero também adorá-lo. Mas a intenção dele era matar a Jesus. Eles vão enganar Herodes. Quando ele fica sabendo que foi enganado, ele vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, tanto em Belém, aos arredores de Belém. Olha para alguém e fala assim: houve guerra no seu nascimento. Fala para ele. Vi luta. Eles poderiam fugir dali, eles poderiam ir embora, vieram de tão longe, do Oriente guiados, mas nada mais importava para aqueles homens. Eles queriam achar o rei, e eles tinham entendimento de quem ia estar na frente dele não era apenas rei dos judeus, mas aquele que veio para salvar, aquele que veio para pagar o preço que mais ninguém poderia pagar, que é Jesus. E saindo dali guiados pela estrela, vão chegar até uma casa, vão entrar, e a Bíblia vai dizer que eles vão adorar ao menino Jesus. Não adoram nem a Maria, não vão adorar a José, eles vão adorar a quem que estava naquela casa? Jesus. Houve luta até no nascimento. José passou, tentou colocar em algum lugar, Belém, se chama Casa do Pão. Não havia hospedagem para o pão da vida. Na casa do pão não havia lugar para o pão da vida nascer. Parece até um trocadilho interessante, mas no lugar onde Belém não aceitou. Então ele vai para o manjedouro, lugar dos animais. É colocado num lugar onde animais comem. Mas como um cordeiro poderia nascer numa hospedagem? Como um cordeiro que tira o pecado do mundo poderia nascer de outra forma, senão numa manjedoura? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o nascimento de Jesus, ele vai gerar pelo menos 3 reações. Gerou e ainda gera. De Herodes, ódio. Alguns odeiam. Alguns odeiam a Cristo e toda a cultura que vem dos céus. Alguns odeiam a palavra, tentam mudar, deturpar,
dizer que não é nada disso. A primeira reação que nós vamos ver é de inveja e ódio no nascimento de Jesus. Inveja, raiva e ódio também. E é interessante que ninguém mais odeia a Faraó, porque ele morreu. Ninguém mais odeia Hitler, porque ele morreu. Mas Jesus ainda odeia Jesus, odeiam a igreja, odeiam a sua mensagem, porque ele vive. Quem morreu não é mais odiado porque já morreu, mas o fato é que ele ainda vive. E a primeira reação que foi gerada e ainda gerada é de ódio. Alguns não suportam a sua palavra, alguns não suportam falar do seu reino, alguns não suportam ouvir quem ele é. A primeira reação que ele gerou e ainda continua gerando em pessoas é a reação de raiva. Não suporto crente, não gosto de igreja, pastor é tudo ladrão, aqueles que pregam a palavra não prestam. Ainda é de raiva, era e ainda é, onde muitos ouvem e não suportam ouvir a sua mensagem. Pastor, qual é a segunda reação que o nascimento de Cristo gera? Herodes chamou quem? Os escribas e sacerdotes, os teólogos daquele tempo, os homens que entendiam, os homens sabiam, pegaram a profecia e falaram: Jerusalém de forma nenhuma será menor, Belém será menor. Eles sabiam, mas foram indiferentes ao nascimento de Jesus. A segunda reação é indiferença, até mesmo para aqueles que sabem. Os fariseus, sacerdotes, é que mais entendiam da palavra, é que mais entendiam das escrituras, interpretavam, escreviam, faziam questões a respeito das escrituras, anotações, mais de 1000 anotações a respeito das escrituras. Eles sabiam e nem se importaram. Chegaram para Herodes, falaram que o tempo é isso mesmo, esse é o tempo, está escrito, mas não vamos ver comoção na vida daqueles homens. Enquanto que outros homens que nem sabiam tanto vieram do Oriente, seguiram a estrela, colocando a vida em risco, porque eles sentiram que o clima não estava bom, que o rei deles não era Herodes, não era um homem equilibrado, e mesmo assim eles permanecem até encontrar Jesus. E quem mais entendia da palavra, dos sinais, daquilo que estava escrito, agem com indiferença. Pastor, por que o senhor está pregando dessa maneira? Porque nós temos que nos posicionar de que forma estamos agindo com o nascimento e a missão de Cristo na terra. A igreja precisa se posicionar. Pastor, qual é o terceiro grupo? E qual é a terceira reação que o nascimento de Jesus ele gerou? Terceiro grupo, daqueles que vêm do Oriente, daqueles que são gentios, daqueles que nem sabem tanto, irmão, mas que não perderam o encanto, daqueles que não deixaram de acreditar. O que adianta estudar tanto, ser teólogo, saber as linhas, as escolas, e perder o encanto, perder o primeiro amor, perder a essência, perder o significado daquilo que lhe realmente importa? Sabe quem menos sabia, quem deu a vida, quem menos sabia, quem menos se importou com isso, quem menos sabia, quem veio de longe, do Oriente, dias, seguindo uma estrela, uma profecia. Quem menos sabia, quem mais cria, quem menos sabia, quem mais acreditava. E esse terceiro, quando ele chega no local, eles vão adorar a Jesus, não adoram o homem. Quem menos sabia, quem entrega a adoração naquele momento. Esse é o terceiro grupo, daqueles que adoram a Cristo, daqueles que entendem o significado do seu nascimento. Vieram com ouro, um presente digno de rei. Sabiam que ele era o rei dos reis, sabia que aquela criança era o Senhor dos senhores, sabia que não era um ser humano comum ou um ser humano normal que estava naquele lugar, mas alguém que veio fazer a diferença na terra. Eles conheciam, mesmo de longe, mesmo distante, ouviram falar gentios, não eram do povo de Deus, e mesmo assim vieram adorar o nome dele. Sabe, a terceira geração de adoradores, a terceira geração é daqueles que até sabem, vão se comprometer com a palavra, estudar, mas entende que todo o poder e autoridade vem dele. Essa é o terceiro grupo. Então temos que nos posicionar nessa noite. Se somos o grupo da raiva, somos o grupo da indiferença, e cuidado com esse grupo,
Porque esse grupo até entende de palavra, esse grupo até vai no culto, esse grupo até ouve, mas é indiferente ao nascimento de Cristo, é indiferente a tudo aquilo que ele representa. E ai desse grupo, irmãos, não queiramos estar nele. Mas vem um terceiro grupo de adoradores, vai levantar e vai oferecer ouro, presente dos reis, rei dos reis, vai oferecer incenso. E quando olhamos para incenso, vamos entender que o sacerdote oferecia incenso a quem? A Deus. Entendia que não era só um homem, mas era Deus, Emanuel, Deus conosco. Mirra. Os egípcios embalsamam o corpo, os judeus fazem a preparação com ervas, com especiarias caríssimas. Mirra, preparação para o funeral. Entendiam a sua missão. Eu não sei se eles fazem isso simplesmente guiado pelo Espírito Santo, ou se havia um entendimento realmente daquilo que eles estavam fazendo, mas tudo já simbolizava para tudo aquilo que ele era e para a sua missão. Porque se fazia necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Fazia-se necessário ele vencer o último inimigo, irmão, e esse é a morte. E ele venceu. Mirra era preparação. Quem entra naquele lugar entendia que ali não estava um simples menino, mas o Senhor, o consumador da nossa fé. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito seria feito. Aí vamos para Gênesis. E no princípio criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia. Havia treva na face do abismo. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas, o grande arquiteto do mundo. E disse Deus, Jesus é o verbo usado para a criação do mundo, haja luz. E disse Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele é o verbo. Verbo, a ideia para os antigos é a palavra que tem um sentido extraordinário. Emanuel, Deus conosco. E a ver, eu sou o que sou. É como ele se apresenta para a mulher samaritana. Eu sou o que sou. A igreja precisa decidir, irmãos. Se o Natal para nós é chester, é rabanada, é castanha, se somos indiferentes ao seu nascimento, ou se entendemos que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus, Emanuel, Deus conosco. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus, embaixo dos céus, na terra, em qualquer lugar. Que grupo nós estamos? Ou o terceiro grupo, daqueles que o adorarão. E já é chegada a hora, e a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O nascimento de Jesus continua causando essas três reações. Há mais de 2000 anos desse acontecimento. Continua causando raiva de algumas pessoas. Quando alguém se converte a Cristo, nasce de novo, irmãos. Tem família que para até de falar com a pessoa. No testemunho de uma modelo, a família parou de falar com ela. O primeiro filho dela, a mãe só foi para ver porque era primeiro neto. Botou novamente, a mãe foi embora, nem ficou com ela. Ainda gera raiva. O nascimento de Cristo, Jesus nascendo no coração de pessoas, ainda gera raiva. Para outros, gera indiferença. Mas que sejamos o terceiro grupo, daqueles que o adorarão, daqueles que seguirão os sinais em direção a Cristo. Olha para alguém e fala assim: seja o terceiro grupo, o grupo de adoradores, o grupo dos adoradores, irmãos, que entende que ele é rei, que entende quem ele é de fato. Esse é o nosso Deus, esse é o Natal de Jesus, esse é o significado, o verdadeiro significado do Natal. O povo que andava em trevas viu brilhar uma grande luz. Jesus foi e sempre será a nossa estrela da manhã. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim de todas as coisas. E que a sua igreja permaneça de pé,
Na terceira posição, a dos adoradores, aqueles que o adorarão. Tem guerra vindo aí, tem luta vindo aí, mas enquanto soubermos o significado do seu nascimento e da sua missão, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, porque Jesus é a nossa estrela da manhã.